Se você já tentou organizar suas pastas, seus arquivos, suas notas, suas ideias e depois de alguns dias já estava tudo bagunçado de novo, esse vídeo aqui é para você. Eu já passei por isso aí também e como eu já disse em outros vídeos, não adianta nada você testar milhões de aplicativos e ferramentas se você não se organizar. E depois de estudar e aplicar vários sistemas de organização digital diferentes, eu consegui construir e montar um sistema personalizado que funciona para minha realidade. Galera, só lembrando, eu não sou nenhum teórico, nem um expert em produtividade e organização. Eu sou só uma pessoa que precisava organizar minha vida real ali, com as minhas pastas, meus arquivos, notas, as ideias e tudo isso misturado com cliente, vida pessoal. E depois de testar e abandonar vários métodos, eu acho que eu consegui finalmente encontrar esse e eu vou mostrar aqui para vocês. Se fizer sentido, vocês podem testar aí também. Se você é novo por aqui, meu nome é Fernando. Aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento profissional e pessoal, produtividade e marketing digital. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já peço para você dar uma força, se inscreve aqui no canal e deixa o like, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os sistemas que eu estudei rapidamente, só para a gente ter uma noção de onde eu parti para estruturar e personalizar esse sistema que eu utilizo hoje. Então, eu vou mostrar como eu adaptei cada um deles para minha realidade. E aí eu vou te mostrar já logo de cara quais os problemas que eu consegui resolver aplicando esse sistema. E o primeiro sistema que me chamou bastante atenção foi o Zettelkasten. Ele foi um sistema criado lá nos anos 60 por um cara chamado Niklas Luhmann, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, quem souber coloca aí embaixo. E ele organizava as ideias deles em notas atômicas, que é o quê? Cada ideia, cada nota tinha uma única ideia central só. E daí ele interligando nota com nota através de links e referências, criando toda uma rede de notas ali. E esse cara, ele é uma referência porque ele produziu, com esse esquema dele, ele produziu mais de 70 livros, né? Então, com certeza dava certo para ele, né? E o que eu tirei de proveito do método dele? É que cada nota tem que conter apenas uma ideia, que eu tenho que nomear e categorizar as notas com clareza e que eu tenho que linkar essas ideias de notas porque com o tempo eu vou construir uma rede de conhecimento. E isso daí me ajudou a trazer mais clareza para aquilo que eu estou construindo e parar de só ficar engavetando conteúdo, engavetando arquivos. Sabe? O segundo método que eu comecei a estudar e tentei aplicar foi o método PARA, que ele foi desenvolvido pelo Tiago Forte. Esse é bem conhecido, inclusive ele tem aquele livro que chama O Segundo Cérebro, se eu não me engano, né? Basicamente, ele pega tudo que você armazena e guarda e distribui em 4 categorias, que é o acrônimo PARA, que é o P de projetos, A de áreas, R de referências, recursos e A de arquivo. E daí ele destina o projeto para a pasta projeto para todos os seus projetos que estão em andamento, a pasta de áreas para projetos que eles não têm prazo de validade, eles são contínuos, então eles vão estar sempre acontecendo. A pasta de recursos e referências para você armazenar como se fosse a sua biblioteca, suas referências, seus arquivos ali tanto de imagens, textos e tudo mais. E a pasta de arquivos são para aqueles projetos que já não estão mais ativos, mas ainda eles podem servir ainda para consulta, então você acaba arquivando. E o que eu pude tirar de proveito desse método? É poder separar realmente ali o que está tendo utilidade para mim no momento do que eu não estou usando mais, poder navegar mais rápido entre ali os projetos, porque eu sei exatamente onde está cada coisa, e parar de ficar entulhando um monte de passe, um monte de ramificação que não acaba nunca. E o último sistema que eu estudei também, que me despertou curiosidade, foi o LaTeX. Se eu não me engano, é o Richard Woman. Inclusive, esse cara ele é o fundador do Conferência TED, aquele vermelhinho, né? Que eu assisto bastante, inclusive. E lá ele fala que qualquer informação pode ser armazenada de 5 formas, que é o acrônimo também do LaTeX, lá, que é LATCH, que é L de local, o A de alfabético, né, de ordem alfabética, o T de time, que é com relação à cronologia, o C de categoria, o H de importância, no caso do hierarquia em inglês. E o LaTeX ele foi fundamental para mim para usar, para entender arquivos que eles não são projetos, são PDFs, são fotos, essas coisas que quem produz conteúdo acaba acumulando muito durante os anos. Então o meu sistema híbrido, na verdade, ele ficou uma parte para organizar todas as minhas notas e uma parte para fazer a gestão dos meus arquivos. E agora eu vou mostrar na prática como ficou os dois para vocês. Então, galera, vamos mudar aqui para o computador rapidão para eu mostrar para vocês como é que ficou a estrutura de pastas, tanto para gerenciar e armazenar as notas, como a dos meus sistemas de arquivos também, que fica num SSD que eu tenho. Então, essa daqui é a estrutura de pastas, ela é bem simples. São 7 pastas, na verdade são 8, mas
que a gente vai utilizar para armazenar e gerenciar as notas são 7 pastas, tá bom? E eu montei um resumo aqui para mostrar para vocês onde vai cada coisa, cada nota, onde vai, e eu vou explicar certinho, né? Então, basicamente, funciona assim. A gente tem 7 pastas. A primeira pasta é a pasta Inbox. O que vai nela, né, de informação? Vão anotações rápidas, insights, frases, ideias soltas. Basicamente são todas as notas incompletas. Tudo que eu vou começar a escrever e não terminei, eu não sei para onde vai ainda, ele fica nessa pasta aguardando um direcionamento, tá bom? A segunda pasta é a pasta de leituras, onde vão os resumos dos livros, podcast, vídeos, coisas que eu estou consumindo de conteúdo e eu vou usar para estudar isso depois, que futuramente pode até se transformar em roteiro de vídeo, mas basicamente é onde eu vou armazenar todas as ideias e os resumos das coisas que eu estou lendo, que é onde eu consumo mais conteúdo hoje. A terceira pasta, que na verdade é o número 2 aqui, porque eu começo a contar do número 00, que é um inbox, tá? Mas é a notas permanentes. Então são todas as notas que já foram definidas, vamos dizer assim, interpretações, reflexões que já foram trabalhadas, refinadas e são notas que eu volto atrás e consumo elas com uma certa periodicidade, né? São reflexões, ideias, coisas, conceitos que eu já determinei. Então é importante ter ele de fácil acesso para eu poder consultar quando necessário. A quarta pasta que ali está como 03, que é a parte de projetos. Aqui é onde fica a maioria das minhas notas, tá? Que são em relação às coisas aplicáveis e projetos em andamento. É um pouquinho da estrutura que a gente roubou daquele outro sistema de organização. Então aqui vão os roteiros dos vídeos, as campanhas, os clientes que eu atendo vão aqui dentro também. A parte de conexão, né, que daí seria a pasta número 5, perdão, ela fica com relação às notas de conexão. Então, às vezes a gente vai escrevendo algumas notas e nem sempre eu consigo referenciar a conexão entre elas ali, né, na parte de baixo. Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona esse template, qual ideia está ligada a qual. E depois de algum tempo construindo essas ideias, por exemplo, eu li vários livros do mesmo autor. Eu consigo depois estudar sobre esse autor, o método de escrita dele, as ideias e tudo mais, criar um raciocínio cronológico da coisa ali, das obras dele. E nessa nota de conexão, eu juntar e colocar todas essas obras, todos esses livros que eu já li, todos esses resumos que eu já fiz com relação às obras desse autor. Então essa, por exemplo, seria uma nota de conexão. Então ela vai nessa pasta de conexões. Ela serve para eu linkar todo o conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto. Aí a gente tem a sexta pasta, que é a pasta de referências, que daí são as fontes, links, PDFs, trechos, link de vídeo, todo o conteúdo que eu guardo para eu poder consumir mais tarde, ou porque eu achei interessante e aquilo vai se tornar outra coisa futuramente. E daí eu tenho uma pasta aqui de network. Essa pasta de network é uma pasta para Então essa pasta de network é onde eu salvo meus contatos e todos os alinhamentos, reuniões, ligações que eu acho importante fazer o registro. Eu salvo aqui com data para eu poder consultar depois, posteriormente, caso necessário. E a última pasta aqui, que é a pasta 7, é a pasta de arquivo. Então, todos os projetos que já foram finalizados, que eu não preciso mais, que eu não vou utilizar mais, não vou consultar, não virou nota permanente, eles vão para a pasta de arquivo. E aí a pasta de arquivo ela funciona como um backup mesmo, que se caso necessário algum dia eu venha precisar de algum arquivo, alguma coisa, algum projeto que eu já trabalhei, eu não deletei, né? Tá ali a nota. Agora, com relação à pasta template, você viu que elas nem entram aqui com relação ao gerenciamento de notas, por quê? Ela é uma pasta que eu criei algumas notas aqui de template para eu não ter que escrever do nada, começar do zero essas notas. Então, como funciona? Por exemplo, eu tenho as notas aqui, que ela tem um nome, e todas as minhas notas elas carregam essa tabela aqui de propriedades de tag que eu incluí nelas. Tá? Por quê? Eu tenho um método de taguear as notas para ficar mais fácil depois correlacionar os temas e também para eu me encontrar de forma mais fácil pela barra de pesquisa. Como é que funciona isso, tá? E essa parte na minha opinião, a parte mais legal. Então eu criei um glossário de tags, onde eu tenho separado obrigatoriamente todas as minhas notas, elas carregam 5 tags, tá?
e tem algumas outras opções que eu vou mostrar aqui. Mas basicamente elas carregam uma tag de tema, uma tag de tipo de nota, uma tag de contexto de uso, uma tag de função de nota e de status. Então, o tema é marketing, é filosofia, negócio, psicologia, produção, espiritualidade, treinamento, biografia, brand e tecnologia. Tipo da nota, se é uma nota do tipo de leitura, reflexão, é um roteiro de vídeo, é uma ideia, eu estou criando um modelo de algo novo, é um resumo, um framework, um conceito. Lógico, esse glossário, conforme eu vou utilizando, ele pode se expandir, tá? Mas é legal você colocar dessa forma, criar esse glossário e você consegue criar ramificações dentro da mesma tag, usando a barra de espaço, e depois você pode incluir aqui para você procurar por tema. Então, por exemplo, tirando essas tags aqui que eu não consegui ainda organizar, a gente tem tudo organizadinho aqui do lado. Então eu consigo depois filtrar só com relação às notas que tem essas tags, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui se eu quero filtrar as notas do tipo roteiro, e daí eu posso clicar aqui, ele vai trazer todas as notas tipo roteiro, tá? Então, essa parte na minha opinião, é a parte mais legal, né, desse método de organização por tags. Tem gente que fala que isso é redundância, que se eu tenho essa organização por tags, eu não precisaria ter essa organização por pastas, mas para mim a questão visual importa muito. E ter todas as notas aqui desorganizadas, largadas aqui, e me basear somente pelas tags, gera uma confusão visual, não é nem mental, uma confusão visual. Então eu gosto de manter, mesmo que algumas pessoas considerem redundância, eu gosto de manter aqui tanto a estrutura de pastas quanto a organização por tags, tá? Então é assim que fica a organização. Continuando aqui, né? Função da nota e os status, que pode ser incompleto, finalizado, em progresso, rever, usar, ignorar, e assim vai. E aí a gente tem algumas tags opcionais que eu coloquei aqui, que é quando eu vou só registrar um contato, que daí ele pode ser um contato profissional, pessoal, pode ser um cliente, fornecedor, um parceiro, e assim por diante, tá bom? Essas tags, como eu falei para vocês, elas estão em constante evolução, porque conforme vai surgindo necessidades, eu vou aprimorando. Então, quando eu coloco uma tag, uma nota que não estava inclusa aqui, aí eu venho aqui no glossário e adiciono ela, tá? Por enquanto, essas daqui estão me servindo muito bem. Então é assim que eu organizo todas as minhas notas dentro do Obsidian. Então todos os arquivos de texto e como eu conduzo esse gerenciamento é dentro desse aplicativo. Agora, com relação à organização das pastas do meu computador, eu não salvo nada na minha máquina, porque a minha máquina ela tem pouco armazenamento. Então tudo que eu só tem aplicativos instalados. Todo o espaço que ocupa no HD da máquina é com relação aos aplicativos. Toda a parte de documentos eu salvo num SSD, tá? E esse SSD, eu organizei ele também, montei um gerenciamento de arquivos também para ele, né? Como funciona isso? Basicamente, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são basicamente 7 pastas, tá? Então, uma pasta para projetos em andamento, uma pasta para clientes, uma pasta de arquivos finalizados, que daí é onde os projetos que não estão mais em andamento, referências e inspirações, então para moodboards, prints, links, PDFs, materiais mesmo, como eu posso dizer, presets, templates, essas coisas aqui, eles vão na pasta de baixo, tá? Que é justamente esse o nome, que é templates e presets. Então, arquivos reutilizáveis, principalmente a parte de edição de vídeo do Premiere, né? Que a gente acaba usando bastante coisa desse tipo. Aí eu tenho uma pasta de documento pessoal, que é contrato, controles financeiros, até a parte de fotografia pessoal, essas coisas vão nessa pasta. E os backups, que assim, todo ano, a ideia ainda é recente que eu estou usando essa metodologia, então ainda não tenho, mas que todo ano eu faça o backup de toda essa estrutura, passe para uma pasta do ano de 2025 e restart todo o gerenciamento novamente. Então, eu vou organizando ano a ano esses arquivos, beleza? Se a gente olhar aqui para dentro do meu arquivo, vocês vão ver que ele respeita exatamente essa mesma estrutura que eu estou falando ali para vocês, né? Então, olha lá, são aquelas 7 pastas lá, beleza? Então, é assim que eu estou me organizando digitalmente, né? Com relação ao meu gerenciador de arquivos aqui do próprio Mac e com relação a gerenciar as minhas notas que eu estou usando o Obsidian hoje. Galera, então é isso. E os problemas que eu consegui resolver trabalhando dessa forma foi: primeiro,
bagunça visual e mental, que eu consegui reduzir drasticamente. 2, arquivo duplicado e acúmulo. Então, assim, minha máquina ela não tem muito armazenamento, então isso me ajudou bastante, porque eu acabo organizando meus arquivos tudo em SSD. E daí fica meio confuso se você não é bem organizado, você saber onde está o quê. Me ajudou a resolver também notas sem contexto. Às vezes eu tinha várias notas lá no Obsidian espalhadas e eu não sabia exatamente em que categoria colocar ou como organizar e elas ficavam soltas. E o principal é que durante algum tempo eles paravam de funcionar. Então eu estou trabalhando nisso há algumas semanas já. Não consegui ainda migrar todas as minhas notas e encaixar certinho nas categorias, mas já deu para ver que funciona para mim, eu estou gostando bastante. Galera, se você curtiu esse vídeo, já comenta aqui embaixo se fez sentido para você esse sistema de organização, se você vai testar ou não, ou até mesmo se você já aplica algum outro método. E não esqueça também de já deixar o like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Abraço!